Ela não sabia que o relacionamento de Irina e Pervin estava tão abalado. Para acalmá-la, a senhora Tilly apareceu, pediu a ela que não se preocupasse demais. A protagonista dizia que sabia que todo aquele tempo o comportamento dela com o Pervin não tinha sido bom. Ela estava disposta a fazer tudo para melhorar. A senhora Tira diz a ela que o mestre já tinha anotado a mudança, só não queria demonstrar. Ela dizia que para ele era difícil mentir os fatos, já que ele estava cansado de tanto esperar por aquela mudança. Depois disso, no outro dia, a protagonista estava tomando chá com a senhora Tilly. Apreciava aquela companhia, achava que aquela senhora era muito gentil, é a única pessoa que trata bem. Mas sempre que tratava a senhora Tilly com educação e gentileza, reparava que a senhora ficava constrangida. As duas aproveitaram para falar sobre o festival cultural, que naquele ano seria hospedado na mansão do Marquês Celestini. A protagonista sabia que deveria estar na casa deles. A senhora Tilly tinha lhe contado que todo ano a madame recusava, por isso tinha desistido de pedir a ela. Ela sabia que aquela poderia ser uma ótima chance dela se apresentar de um lado bom para a sociedade. Isso pediu à senhora Tilly que arrumasse um jeito dela assumir o comando do festival cultural daquela vez. Deixou aquela senhora totalmente abalada, ainda mais quando a protagonista contou que iria revelar seus dons de canto. Aquela senhora achava melhor que a duquesa fizesse algumas aulas de melodia e ritmo. Tanto a protagonista disse que não precisava e começou a cantar uma canção doce e suave. A canção da duquesa era tão harmoniosa que fez com que todos os empregados da casa que escutaram ela cantar ficassem chocados. A senhora Tira dizendo que não fazia ideia de que a duquesa tinha uma voz tão doce e melodiosa. A protagonista notou que, pela reação da senhora Tilly, as habilidades de canto dela também funcionavam naquele mundo. Mariana chegou correndo com a notícia de que tinham aceitado como de bom grado que a duquesa fizesse a recepção daquela vez. Também dizia que os olhos da sociedade já estavam sobre ela. Mais tarde, a protagonista resolveu esperar na escada até que o marido voltasse. No entanto, ele estava atrasado novamente. Ela queria ver a reação de Pervin, não tinha visto ele desde a noite do jantar que tiveram juntos. Apesar de estar com muito sono, ela estava tentando ficar acordada para poder conversar com ele. Tanto no toque e cochilou, e acabou acordando novamente em sua cama. Estava frustrada, pois tinha caído no sono novamente. A senhora Tilly queria saber por que a madame não parava de esperar pelo duque na porta da entrada. A protagonista dizia que precisava conversar com ele, pois achava que ele ainda estava com ódio dela. Porém, a senhora Tilly confessou algo para a protagonista, perguntou a ela se não achava estranho dormir nas escadas e acordarem em sua cama. Mas a protagonista sempre achou que pudesse ser Alfred ou algum outro funcionário que a colocava para dormir. A senhora Tilly confessou a ela que sempre foi o duque que pegava ela nos braços e levava calmamente até a cama. Ela não achava que a senhora Tilly pudesse estar mentindo, mas achava a situação muito estranha. Era estranho ele tratar ela bem pelas costas, mas quando estava frente a frente era grosso e rude. Enquanto isso, Pervin passava mais uma das noites no escritório em meio a várias papeladas. Enquanto isso, o imperador observava Pervin, dizia que nunca tinha visto o nome da duquesa aparecer com tanta frequência. E perguntou a Pervin se ele estava por dentro da situação. Ele dizia que, de acordo com os servos da casa, ela parou de fazer comentários maldosos e se tornou mais gentil. Até dizia que não poderia deixar de notar, já que esse era o assunto da cidade. O imperador estava tão bem informado que já sabia que ela esperava por ele todas as noites próximo à porta. Mas observando a aliança, Pervin achava que sua esposa era uma mulher estranha. Sua mudança repentina aconteceu depois de que acordou de um longo período em que esteve dormindo. Quando acordou, já não era mais a mesma. Agora se apresentava uma mulher doce e educada. Ele sempre carregava nos braços até a cama. Fazia isso porque não queria que ninguém escutasse ela murmurando enquanto dormia. Ela abria lentamente os lábios conforme ele deitava ela na cama. Ele não tinha ideia do porquê estava tendo aquelas atitudes. O imperador notava que o rosto do Pervin estava todo corado enquanto ouvia falar sobre a esposa. Por isso, ele procurava falar ainda mais, queria que ele se lembrasse da primeira vez que viu a princesa de Verma. Falava que o rosto dele estava do mesmo jeito que ficou quando viu a princesa pela primeira vez.
O imperador contou para o duque que ele e a imperatriz iriam participar do festival cultural realizado pela duquesa. Pervin ficou muito assustado e achava que Irina poderia ser desrespeitosa. Ela tinha sido criada em um país diferente, não tinha experiência com alta sociedade. Ele ficou muito assustado quando o imperador contou que a duquesa tinha tudo sob controle, até mesmo iria cantar. Claro que isso pegou o duque desprevenido. Ele não sabia dessas habilidades da própria esposa. O duque achava estranho o marido viver na mesma casa que a esposa e saber menos dela do que os outros. Pervin não sabia por quê. Estava claro que Irina estava se comportando de forma caprichosa. Tanto o imperador achava que o amigo estava errado, deveria dar uma chance para o próprio coração. Pensava que era boa notícia, finalmente a esposa do duque está disposta a se tornar uma esposa melhor. E é claro, sempre que começava a falar nesse assunto, a história de um bebê sempre aparecia. Enquanto isso, os preparativos para o festival cultural continuavam e Irina continuava a tratar todos muito bem. Agradecia e sempre fazia elogios quando era possível e, claro, deixava muitas pessoas de boca aberta com o novo comportamento. Todos estavam dizendo o quanto a duquesa havia mudado. Ela estava empolgada, havia 3 dias sobrando, até mesmo o imperador e a imperatriz iriam participar. Enquanto isso, a senhora Tilly chegou e avisou que o vestido que a duquesa havia pedido já estava pronto. Perguntou se a duquesa gostaria de provar, que deveria experimentar, pois se não servisse, era tempo de fazer ajustes. Naquela época, não era normal uma mulher se despedir sozinha, por isso a duquesa sempre tinha ajuda nesses momentos. Quando tirou o vestido, ficou se observando no espelho, achava que Irina tinha um corpo fabuloso. Com algumas poses, achava que todas as curvas estavam no local certo e, enquanto fazia isso, não notou que estava sendo observada. Quando, enfim, escutou uma movimentação, achava que era a senhora Tiller que tinha ido levar o vestido. Como não recebeu nenhuma resposta, ou resolveu olhar para trás e ficou assustada quando viu o seu marido. Sabia o que ele estava fazendo diante dela, mas ele dizia que eles precisavam conversar. Assim que ouviu isso, ela ficou paralisada olhando para aqueles olhos verdes dele. Notou que estava sendo observada de uma forma estranha, por isso rapidamente ficou corada. Disse a ele que era falta de educação entrar enquanto tinha alguém se trocando. Ele achava que aquele nível de descortesia era aceitável, considerando que ele era seu marido. Dizia a ela que não poderia falar com ela enquanto estivesse dormindo. Depois mudou de assunto e falou que tinha muito tempo que a propriedade não ficava tão animada por causa de um evento. Ele parecia estar procurando as palavras certas para dizer a ela. Claro que a aparência física dela toda à mostra estava deixando ele bastante incomodado. E sem conseguir evitar, ele se aproximou muito da jovem e perguntou a ela por que estava fazendo coisas que nunca fez antes. Ela, tentando se distanciar, disse que não estava entendendo o que ele estava querendo insinuar. Viu que ele deixasse de ser ridículo, mas é claro, aquelas palavras não soaram bem para ele. Sempre achava que estava sendo ignorado ou rejeitado. A protagonista apenas pensava em se cobrir o mais rápido possível com um lençol. E quando questionada novamente por que estava fazendo isso, ela disse que apenas queria cumprir os deveres de duquesa. Depois perguntou se ele queria que ela voltasse a comportar como antes e novamente repetiu que ele tinha um gosto estranho. Ela se virou rapidamente para tentar se cobrir com o lençol, não observou o móvel em sua frente e acabou tropeçando. O duque foi ao auxílio da duquesa o mais rápido que pôde, mas ela já estava vermelha pelo constrangimento de ter tropeçado. Com medo da queda, ela fechou os olhos, depois abriu levemente e notou que estava nos braços do duque. Tinha jogado ela na cama e estava segurando seus braços. Olhando fixamente para Irina, dizia que ela estava entendendo algo errado, o gosto dele não era estranho. Enquanto isso, a protagonista queria que ele se levantasse, achava que ele estava um pouco pesado. Como assim? Ele continuou, segurou os braços dela e a visão dele para ela não era nada mal. Depois, Pervin perguntou se ela iria continuar evitando ele como antes. Uma chave estranha, porque até o momento era ele quem estava sendo rude com ela. Agora estava com aqueles olhos doces perguntando se ela continuaria a rejeitá-lo. No entanto, tudo que a protagonista queria era terminar o tempo do casamento em paz. Olhava aquele homem e pensava que tudo o que precisava era tentar continuar evitando. Apesar dela estar vermelha e continuar avermelhando cada vez mais sempre que ele se aproximava um pouco mais de seu pescoço, ela quis saber o que ele estava fazendo e o que pretendia com aquilo.
Ela estava ficando cada vez mais corada e, quando sentiu a mão dele no rosto, pediu a ele que parasse. Alguém que estava sendo ignorada falou um pouco mais alto e quis saber por que ele estava agindo daquela forma tão de repente. Mas ele parecia não estar mais ouvindo, apenas observava o rosto dela. E quando se aproximou o suficiente dos lábios dela, perguntou por que ela não estava tentando afastá-lo desta vez. Depois começou a ficar chateado novamente, começou a ficar cheio de dúvidas com respeito àquela mulher. A protagonista notou que, assim como no jantar, do nada ele ficou irritado e desta vez foi sozinho. Também notou que ele dizia uma coisa e seus olhos pareciam dizer totalmente o contrário. Ela pedia que ele parasse de segurar seus braços, deixasse ela levantar para conversarem de forma civilizada. Não era o que ele queria, não deixaria ela partir antes de dizer a verdade. Mas ela avisou que eu só queria ficar bem com ele. Pervin tinha sérias dúvidas de quem realmente Irina queria ser. E as desconfianças ele deixava Irina completamente desconfortável, a ponto de empurrar ele para pedir para que saísse. Quando ela empurrou, acabou abrindo um pouco a blusa dele e o físico daquele homem, de certa forma, chamava sua atenção. Quando ela fez aquele movimento e a blusa dele abriu mais um pouco, ele não sabia o que ela estava querendo com isso. Mas assim que ela notou o que tinha feito, tirou as mãos dele e ficou ainda mais corada. Aproveitou a situação e chegou bem próximo à sua orelha, disse a ela que se estivesse planejando algo, sugeria que parasse logo com isso. Dizia que ele tinha confundido as verdadeiras intenções de refletir sobre o passado e se arrepender. Repetiu que apenas queria cumprir os deveres dela como duquesa e terminar aquele casamento contratual em paz. Ele achava que ela apenas estava tentando fingir para enganá-lo novamente. Ele não acreditava mesmo se fosse essa a intenção dela, como poderia mudar tanto assim. Ela que veio agindo de forma absurda o tempo todo e agora esperava que todos aceitassem bem a atitude dela. Com as palavras duras que ele estava falando, rapidamente a protagonista começou a cair no choro. Ela não acreditava que estava naquela situação. Já era ruim o suficiente ter morrido antes de se tornar uma cantora. Agora tinha que renascer como Irina, a esposa vilã entre todas as pessoas. Se ao menos tivesse renascido como Stella, a protagonista feminina, não teria que ver Pervin tão furioso. Assim que ele viu que ela estava chorando, saiu de cima dela de imediato. Perguntou por que ela estava chorando. Com isso, a protagonista ficou brava, queria saber se nem chorar tinha direito. Você também estava duvidando das lágrimas dela? Mas não era esse o caso, ele até deu a ela um lenço para que enxugasse suas lágrimas. Diz a ela que chorar não fazia nenhuma diferença, mesmo assim parecia muito preocupado em vê-la chorar. Pois pegou sua mão e ficou calado um pouco. Ela achava que ele sequer suportava olhar para ela. Que dia que estava fazendo tudo para agradá-lo, mas nada era do agrado dele. Mas ele apenas continuava tentando enxugar as lágrimas dela e observava o quanto o rosto dela era bonito. Enquanto fazia isso, o rosto dele ficou corado, notando que não conseguiria mais segurar seus instintos. Ele se distanciou dela. Pervin, novamente com palavras ásperas, disse a ela que deveria esclarecer tudo de imediato. Depois de todos os problemas que ela causou durante 4 anos, por que estava mudada tão repentinamente? Ela estava muito constrangida, mas dizia que tinha falhado em cumprir os deveres básicos como uma duquesa. Dizia que apenas queria cumprir fielmente os deveres como duquesa no ano que restava e compensar pelos erros do passado. Que nunca pensou em ter um filho e isso não iria mudar. Aquelas palavras deixaram Pervin desconfiado. Ela continua dizendo que sabia que ele tinha se casado com ela por ordem da majestade, mas a partir daquele momento tinham apenas 1 ano para tudo terminar, pois ele poderia ter um filho com uma mulher que amasse. Ele dizia que iria respeitar o desejo dela, apesar de não saber quanto tempo ela conseguiria se manter fingindo. Ela sabia que ele continuaria a duvidar dela, não sabia o que tinha feito para merecer estar presa no corpo de Irina. Ela sabia que a única maneira de sobreviver ali era se dar bem com ele. E Pervin, do lado de fora, se lembrava das lágrimas claras como ametistas, fluindo dos olhos da mulher maliciosa. Claro que ele não pretendia tratá-la daquela forma. Então a senhora chegou e perguntou se ele tinha entregado o vestido para a duquesa.
Aquela senhora estava aconselhando o duque a fazer alguns elogios para a esposa, ao invés de ficar apenas bravo. Tanto ele quis perguntar àquela senhora o que significava quando uma mulher chorava. A senhora Tilly ficou apavorada, não sabia que ele tinha feito a duquesa chorar. Disse que uma mulher só chorava quando estava triste. Com isso, a senhora Tilly entrou bem rápido para ajudar a duquesa. Enquanto isso, Pervin ficou do lado de fora, queria ouvir alguma coisa. E como parecia que ela não estava mais chorando, ele iria partir. Ele não estava em posição de se preocupar com Irina. Ele tentava lembrar de tudo que ela fez para não baixar a guarda nem mesmo com as lágrimas dela. Quanto mais tentava esquecê-la, mais pensava nela, e por isso achou que não estivesse em seu juízo normal. A história de Irina e Pervin era conturbada depois de uma longa batalha que o exército conseguiu chegar na capital de Verma. Foi nessa ocasião que Pervin conheceu Irina. Era a primeira vez em sua vida que ele desejava alguém tão intensamente. Por isso fez esforços para conquistar seu coração. O imperador havia ordenado que Pervin e Irina se casassem. Mas havia sido Pervin quem insistiu naquilo, apesar de saber que o duque Leon, o irmão mais novo do imperador, também estava de olho em Irina. Ela, como uma princesa de um país derrotado, chegou àquelas terras e manteve seu silêncio. Sobretudo, ele acreditava que ela encontraria a felicidade ao seu lado. Mas todos os seus esforços foram inúteis. Em sua primeira noite, ela proferiu palavras cruéis. Afirmou que preferia morrer a dormir com ele, e isso congelou o coração de Pervin. Apesar de anos de esforços, o ódio de Irina só aumentou. Finalmente, ele teve que enterrar seu intenso amor por ela, mas agora a protagonista tinha renascido naquele corpo. Estava conquistando a todos naquele momento. Ela estava treinando seu canto para o festival. Ao redor dela ficavam maravilhados com sua voz. Ela achava que isso era devido a quando era apenas uma aspirante a cantora como vocalista principal. A senhora Tilly avisou que o imperador, a imperatriz e até mesmo o duque Leon, que não estava na lista, tinham chegado. Ela sabia que era hora de entrar em ação e não poderia cometer nenhum erro naquela apresentação. Ela estava preparada e já tinha conseguido reunir bastante informação sobre aquela era e de como deveria se comportar. Além disso, era o dia que iria se apresentar como a nova Irina. Deveria usar a performance para mostrar a todos que ela era uma esposa atenciosa. O principal deveria tocar profundamente o coração de Pervin. Quando estava de partida, a senhora Tilly pediu para que esperasse, pois o duque iria escutá-la. Ela sabe estranho, pois sabia que o Pervin odiava ela muito. No entanto, a senhora Tilly pediu a ela que não tirasse conclusões precipitadas. Ela estava saindo quando dizia que aquele era o dia que mudaria o coração de Pervin e deu de cara com ele. Tinha escutado que ela dizia que sabia sobre o ódio que ele tinha por ela. Observou que ele estava escutando tudo através da porta, mas ele disse que tinha pessoas falando alto o suficiente. Quando a senhora Tilly falou com a protagonista, ela se lembrou de que deveria continuar a sua performance de boa esposa. Vendo que tinha ficado sozinha com o Pervin, deveria fazer o possível para não brigarem. No entanto, ela ainda estava sozinha no quarto com ele e notou que ele havia trancado a porta. Quando que ele estava se aproximando dela, dizia que eles deveriam descer mais rápido. Ele dizia que tinha algo mais urgente para fazer, e quando levou a mão no rosto dela, ela tirou com um tapa. Ele perguntou se era assim que ela realmente se sentia, tinha vontade de dar um tapa nele. Mas ele confessou que apenas queria arrumar o cabelo dela para trás porque ele tinha caído no rosto dela. Com isso, ela ficou avermelhada, imaginava que estava ficando louca e imaginando coisas. Dizia que estava apenas tentando deixá-la calma, não que ela precisasse, claro que não ficaria nervosa. Achou estranho, pois ele tinha acabado de sorrir e fazer uma gracinha. Ela agradeceu, pois achava que ele estava tentando ajudá-la em sua nova fase. Ele disse que apenas não queria que ela ficasse nervosa e cometesse um erro. Enquanto isso, ele foi descendo as escadas bem rápido e não esperou por ela. Ela, na tentativa de alcançá-lo, começou a andar rápido e não notou que estava pisando no vestido. Ele olhou para trás, era tarde demais, ela já tinha virado o pé e caído da escada.